Seguinte, se tivesse só uma pessoa no mundo que é garantia que Deus ouve e responde, você iria até ela? Pensa bem, tem uma pessoa no mundo, em algum lugar do mundo, que é garantido que essa pessoa vai falar com Deus e Deus vai responder ela, Deus vai ouvir ela e vai atender o pedido dela. Você iria até ela? Porque basicamente é isso que significa orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é uma palavra mágica que a gente usa e usando essa palavra mágica, usando essa expressão mágica, então Deus nos ouve. Então apertei o botão em nome de Jesus, minha oração é irrecusável. Só que na maioria das vezes a gente usa em nome de Jesus para qualquer coisa. É tipo assim, tomara que aconteça, né? Sei lá, alguém fala para você, seu salário vai aumentar no mês que vem. Você fala em nome de Jesus. Apertei o botão que Deus não pode recusar. Deus não pode recusar mais a minha oração. E é o seguinte, orar em nome de Jesus é o primeiro ponto que nós precisamos entender quando a gente fala a respeito do que nós precisamos para orar. Se você está meio perdido por aqui, a gente está numa série sobre oração. Se você não viu o outro vídeo que a gente gravou sobre oração, está aparecendo em algum lugar aqui da tela para você clicar, mas termina esse vídeo aqui primeiro, depois você vai para o outro, tá bom? Nesse primeiro vídeo a gente falou sobre o que a oração é. O que é oração? A gente sabe que tem que orar e ler a Bíblia, não sei o quê, mas o que é oração? E essa série de oração está dentro de um quadro que se chama Óbvio Pra Quem, que a gente tem aqui no canal, que a gente fala sobre coisas que são óbvias para a maioria das pessoas, que talvez alguém se perguntasse, cara, como é que ora? A pessoa falaria, pô, mas é óbvio, né? Você não sabe como é que ora, não sabe rezar um Pai Nosso, mas é óbvio para quem? Talvez não seja óbvio para você. E eu estou aqui, você está aqui no café com teu pai. Não, você... Então, tendo dito o que é oração, e você vai assistir esse vídeo depois se você não assistiu, tá maravilhoso, inclusive. Peraí, galera, que eu tô me recuperando de uma amidalite. Então, tendo visto nesse outro vídeo o que é oração, hoje a gente vai ver o que a oração requer, ou o que é que eu preciso, do que é que eu preciso para orar. 3 pontos. Primeiro ponto, a oração requer graça. Eu preciso de graça para orar. Então, o que quer dizer que nós precisamos de graça para orar? Quer dizer que a oração deve ser feita, como a gente falou no início do vídeo, em nome de Jesus e baseada no Evangelho. Então, como a gente falou, orar em nome de Jesus, falar em nome de Jesus, não é uma palavra mágica para que as nossas orações sejam aceitas. Quer dizer que existe uma única pessoa no universo que Deus ouve e responde. Existe uma única pessoa no universo que tem moral com Deus. Existe uma única pessoa no universo que pode se apresentar diante de Deus pelos seus próprios méritos. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E a pergunta que eu fiz no começo é, se tivesse uma única pessoa no mundo que fosse certeza que Deus ouve e responde, você iria até ela? Porque essa pessoa é Jesus Cristo. Nós oramos a Deus por meio de Jesus, pelos méritos de Jesus. Por causa de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Então, isso quer dizer orar em nome de Jesus. Quando eu me achego ao Pai, eu estou me achegando pelos méritos de Cristo. Eu fui até Jesus para ter acesso a Deus, porque Deus o ouve e Deus o responde, porque Jesus fez uma obra perfeita e Ele é o Filho amado em quem Deus encontra o seu prazer. E isso difere da gente se apresentar diante de Deus pelos nossos próprios méritos. E olha só, teve um comentário no outro vídeo, que eu até respondi lá, que alguém falava assim, quando eu não oro, quando eu não faço devocional, eu me sinto completamente distante de Deus. Quando eu não faço devocional, eu me sinto desviado. A pessoa usou essas palavras. Eu me sinto muito longe de Deus quando eu não oro, quando eu não faço devocional. Isso, a primeiro momento, pode parecer assim, nossa, que pessoa piedosa. Ela tem saudade de Deus o dia que não ora, né? Mas é justamente o contrário, isso é muito preocupante. Porque nós, nesse tipo de pensamento, o nosso devocional é que salva a gente. Então nós somos salvos em nome do devocional. Nós nos apresentamos diante do Pai em nome da qualidade do nosso devocional. Então o dia que eu faço e é bom, eu estou salvo e Deus está feliz comigo.
O dia que eu faço e não é tão bom, eu tô mais ou menos salvo e Deus está mais ou menos comigo. O dia que eu não faço, eu tô desviado. O dia que eu não faço, Deus não me ama, porque eu não me auto-salvei por meio da prática do devocional. Deixa eu falar, a gente não faz devocional para ser salvo, não. O dia que o devocional é bom, Deus não te ama mais. E o dia que o devocional é ruim, Deus não te ama menos. Porque nós oramos pela graça, nós nos achegamos, como Hebreus disse, ao trono da graça, para receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Então não é pelos seus méritos, não é pela qualidade da sua oração, não é por quão bem você consegue falar ou por quão legal foi o seu devocional. Porque se você pensa assim, é muito preocupante, porque você está fazendo exatamente o contrário do que é orar em nome de Jesus. Você está se apresentando pelos seus méritos. E a gente não pode fazer isso. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Óbvio Pra Quem. Eu sou Alessandro Matos, eu sou pastor na Igreja One São Paulo, pode não parecer, mas eu sou pastor evangélico. E você está aqui no meu canal, você que está novo, chegou aí pelo podcast Jesus Cop, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, às vezes você assiste o vídeo e não é inscrito, dá like, compartilha com alguém. Se o botão hypar aparecer para você, também aperta, que ajuda na divulgação. E esse quadro que a gente faz aqui, o Óbvio Pra Quem, é para responder ou conversar sobre assuntos que podem parecer óbvios para algumas pessoas, mas talvez não para você. Dito isso, voltemos ao vídeo. Segunda coisa que a gente precisa, primeiro é graça, e a segunda é temor. Orar é ter o coração envolvido em reverência amorosa. Eu preciso de graça para orar. Eu preciso de temor para orar. Só que aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Temor não é nem uma familiaridade sentimental e nem uma reverência empolada, distante. Vou dar um exemplo. Tem gente que acha que ter intimidade com Jesus é chamar Jesus de GG. Que isso é ter intimidade. Nossa, eu sou tão íntimo. É tratar Jesus como eu trato um parceiro meu. Nossa, eu sou tão íntimo. Não, isso não é intimidade. Mas por outro lado, tem pessoas que quando vão orar, trocam até o tom de voz. Tem que ser um tom de voz mais elevado e fala com Deus como quem fala com... Na verdade, troca de personalidade para falar com Deus. É uma reverência empolada, falando com Deus distante. Quando na verdade o que a gente precisa é de uma reverência amorosa, de um temor íntimo. E isso é importante que a gente faça antes da gente começar a falar com Deus. Uma coisa que raramente você vê alguém falando é a preparação para a oração. Todo mundo quer saber como orar, mas e como eu me preparo para orar? Como eu me preparo para falar com Deus? Eu preciso lembrar quem Deus é. E essa lembrança de quem Deus é inspira temor. E inspira intimidade também. Para exemplificar isso para vocês, eu vou ler um trechinho do livro do Timothy Keller. É o seguinte: no outro livro eu indiquei para vocês, comprem esse livro, leiam esse livro, principalmente agora no início do ano. Coloque a sua vida de oração como prioridade. E esse livro é um dos melhores, se não o melhor livro sobre oração, sobre a prática da oração que eu já li na minha vida. E quando você compra pelo link que está aqui na descrição, você ajuda a colocar dinheiro no bolso desse canal para a gente investir mais em criação de conteúdo. Não fica mais caro, você ia pagar a mesma coisa lá na Amazon, só que agora eles pegam uma parcela do que eles iam ganhar, ia tudo pro Jeff Bezos, e agora vem um pouquinho para mim. E a gente pode comprar esse microfonezinho aqui, ó, não é meu, é do Marco. Dá salve, Marco! Mas com a sua ajuda a gente pode investir mais no canal, investir mais em produção de conteúdo. E o Timothy Keller, citando o Austin Phelps, num livro que chama The Still Hour, antes de começar a orar, ele diz pra gente pensar o seguinte: Deus está aqui, dentro dessas paredes, diante de mim, atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda. Aquele que enche a imensidão desceu até mim nesse lugar. Agora, eu estou prestes a me curvar aos seus pés e a lhe falar. Posso despejar os meus desejos diante dele, e nem sequer uma sílaba dos meus lábios escapará aos seus ouvidos. Eu posso lhe falar como quem falaria ao amigo mais querido que tenho sobre a face da terra. O Criador do universo, Rei do universo, Pantocrator, governador de todas as coisas, me ouve dentro do meu quarto e eu posso falar a ele como quem fala a um pai. Eu posso falar a ele como quem fala a um amigo. Isso é temor, reverência amorosa. Nem familiaridade tosca
e nem reverência empolada, distante, como se Deus fosse aquela entidade superior lá longe que não quer relacionar com a gente. E última coisa, nós precisamos de graça, nós precisamos de temor e nós precisamos de impotência, que é aceitar a nossa própria fragilidade e aceitar a nossa própria dependência de Deus. Algumas pessoas se sentem tão impotentes, ou seja, eu não posso fazer nada com relação a nenhuma circunstância, ou tão impotentes diante de Deus, no sentido de como é que eu vou falar com Deus, como é que eu vou... Não tenho palavras para falar isso, eu não tenho palavras para expressar diante de Deus. Elas se sentem tão impotentes, tão sem ter o que falar e o que fazer, que desistem da oração, que se sentem desencorajadas a orar. Talvez você seja alguém assim. Só que esse deveria ser o maior encorajamento. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. Eu não sei como orar, e estou falando de oração. O Timothy Keller, que escreveu esse livro aqui, não sabe como orar. A Bíblia garante isso. Os grandes, John Hyde, um homem que ficou conhecido como o homem que orava, não sabia como orar. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como dizer as palavras corretas em direção a Deus. E talvez você se sinta tão arredio e tão desconfiado ainda quando vai se achegar a Deus em oração, que você tem medo até de errar as palavras. E Deus, como se fosse um sádico, pegar exatamente a palavrinha que você falou errado e conceder um desejo que é justamente ao contrário do que você queria. Não, você não usou a palavra certa. Se você tivesse declarado a palavra certa, gente, Deus não é um sádico. E quando nós nos sentimos impotentes, é o próprio Deus nos convidando a nos derramar diante dele, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou ler mais um trecho do livro do Timothy Keller. Na página seguinte, ele fala assim: se você quiser orar, não precisa ficar ansioso pensando se Deus vai ouvir você ou não. Você nem sequer estaria se sentindo impotente e necessitado em relação a Deus se Ele mesmo não estivesse ao seu lado, capacitando você a se sentir dessa maneira, levando você a pensar em orar. Quando nos sentimos mais impotentes, deveríamos ter mais certeza de que Deus está conosco e ouve a nossa oração. Então, o que nós precisamos para orar? Graça, que é orar em nome de Jesus e pelo Evangelho. Temor, que é orar envolvido em reverência amorosa. E impotência, que eu esqueci o que é. Que é aceitar a fragilidade e dependência diante de Deus. Gente, esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre oração. Se você não assistiu o primeiro, tá no card aqui em algum lugar, vai lá assistir. E é o seguinte, é só o segundo vídeo, a gente tem alguns vídeos pela frente. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o que a oração proporciona, o que a oração nos dá. E se você tá gostando dessa série, compartilha com alguém, talvez com um amigo novo convertido, manda no grupo da sua igreja e fala: cara, nestes dias tem um menino fazendo conteúdos muito buenos na internet. Manda lá no grupo da sua igreja. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve. E uma coisa, novidade: se o botão hypar estiver aparecendo aqui pra você, procura aí, você ajuda muito na divulgação desse vídeo. Aperta no botão hypar, você pode fazer isso até 3 vezes no dia, eu acho. Você vai ajudar muito na nossa divulgação. O que mais? Se você não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou!